vai começar o nosso encontro falando que o ano não terminou, mas o brasileiro já escolheu a palavra que simboliza esse ano de 2017 e a escolhida foi corrupção. Foi um concurso promovido, o voto era popular, foi promovido pela consultoria Causa e também pelo Instituto pela Ideia Big Data. Vamos dar uma olhada aqui nas 5 finalistas. As palavras finalistas foram crise, vergonha, corrupção, mudança e tenso. E a palavra vitoriosa acabou sendo corrupção. Acho que diante do noticiário que a gente teve ao longo de todo o ano, do que a gente enfrentou, não surpreende, né, Miguel? Não surpreende, mas é triste, né? Muito. É triste ver que... Olha as palavras, crise, vergonha, corrupção, mudança e tenso, né? Quer dizer, há um desejo de mudança, acho que é a melhor palavra dessa lista, mas é muito triste ver que corrupção é a palavra que mais está no pensamento do povo brasileiro, com toda a razão, né? Porque temos sido desrespeitados há muitos anos já. Mas eu acho que a que deveria ganhar é mudança. Uhum. Né? Porque a única constância do universo é a mudança. Exato. As coisas um dia mudam. Não, e é interessante que muitas vezes a pessoa associou mudança até a alguma coisa negativa. Vendo a pesquisa, às vezes a pessoa achava que mudança era para pior, que já estava tão ruim, mas ainda pode mudar para pior. Então, você vê o grau de... É uma loucura. Né? Como é que tá? Você tinha... Eu acho que foi no Faustão esse ano, você deu um depoimento super incomodado, indignado em relação à corrupção. Eu acho que não deu para mudar esse sentimento de lá para cá, né? Não dá para mudar. Eu acho que nós somos desrespeitados cotidianamente enquanto cidadãos e é preciso haver uma mobilização popular no sentido de que nós precisamos ter um país mais justo, um país com mais oportunidades para todos e um país principalmente focado na educação. Eu estou falando da minha área, né? Você cada vez vê menos formação de plateias, pessoas que já não são capazes de sentar e assistir um espetáculo porque não foram educadas para isso, porque não tiveram... Vai se perdendo a palavra, estávamos discutindo isso agora, vai se perdendo a subordinação do pensamento. Então, vamos ser o quê como civilização? Ô Paulo, eu fico pensando, será que as pessoas estão anestesiadas? Porque o Miguel fala, precisa de uma mobilização, precisa mudar, todo mundo diz que precisa mudar, mas para mudar a gente precisa de alguma forma se mexer e agir. Será que está tudo tão parado? Eu acho que as primeiras notícias fortes que saíram indignaram todo mundo falava, mas foram tantas que dá até a impressão que é uma coisa que realmente anestesia, que você fala assim, não dá mais para ficar pensando 24 horas por dia nisso, porque a gente ficava, né? Ficava nos jornais de notícia o dia inteiro, igual novela, assim, acompanhando. Aí você fala, isso não tem fim, são todos... né? Enfim, então eu acho que as pessoas estão, de certa forma, eu vejo por mim, se preparando para uma resposta nas urnas, que a gente espera que seja democrática, né? Não, certamente, né? Que isso é o próximo passo, quer dizer, não deixar que a corrupção permita, né, que o autoritarismo, que pessoas de esquerda ou de direita, não importa, venham com ideias autoritárias, ideias antigas, né? Sim. Pessoas novas com ideias novas, respeitem mas o processo democrático, antigas. certamente. O doutor Fernando estava falando e fazendo isso mais ou menos que ela falou, né, doutor Exatamente, Fernando? um paralelo. Um paralelo com o que a corrupção é capaz de fazer com a gente. Com a sensação de luto. Primeiro, que a corrupção leva à ineficiência do governo. Isso é um fato. Segundo, que a longo prazo ela vai abaixar a autoestima de todo o nosso povo. E existe um processo de luto que foi descrito por uma psiquiatra suíça e a gente pode aplicar essa situação. Num primeiro lugar, quando a gente recebe a notícia, a gente nega, então não acredito. Depois de um tempo, vem aquela raiva, indignação, vontade de brigar. Depois disso vem um momento de negociação, tipo isso, né? Olha, então não vou votar mais em tal partido, não vou votar mais em tal pessoa. Aí depois vem um momento de depressão, que talvez seja onde a gente está mais ou menos inserido, né? Econômica, social, cultural. E por fim vem um próximo passo que seria a aceitação. E essa aceitação é um problema, né? Porque a gente se aceitar como inferior em relação aos outros países, aos outros povos, não acreditar mais em ninguém. Que não tem jeito mesmo, não tem jeito, né? Isso Começa que essa conversa, que... não, mas aqui não tem jeito, aqui é assim sempre, não vai funcionar, né? A gente separou aqui vários casos que infelizmente mostram que a gente olha muito para Brasília, mas em cada estado, em cada cidade, em cada município, a gente tem exemplos ruins de como a corrupção vem atingindo o nosso país. Vamos ver.
Quando o assunto é corrupção, o que não falta é cara de pau no Brasil. É tanta boa vida que tem até funcionário público dando beijinhos em dinheiro de propina por aí. A cena romântica foi na cidade de Antonina, no Paraná. Agora prepare-se para outras cenas, essas explícitas de roubalheira. Esses dois sujeitos aí estão escondendo dinheiro vivo dentro das calças, em São Luís, capital do Maranhão. A grana foi desviada da saúde pública. Em Mato Grosso era tanto dinheiro que teve político deixando cair notas do bolso do paletó. Outros preferiram esconder em malas e até em caixa de papelão. Também tem político debochando de eleitores em Porto Seguro, na Bahia. Povo ficando aqui, meu povo da periferia. Hein? Está passando por essa... Pinguela. Cuidado aqui, ó. Eu coloquei emendas, falei projeto para uma ponte que vai beneficiar aqui toda a comunidade. Uma ponte onde serão investidos 2 bilhões. 1 bilhão eu fico! A estrela do vídeo é Cláudia Oliveira, investigada no esquema de fraudes em licitações. 1 bilhão eu fico! Pois é, e quem se responsabiliza por aquelas mortes nos hospitais, né? Aquelas pessoas que não foram atendidas porque o dinheiro foi roubado, nessa prefeitura, quem vai ficar com 1 bilhão? E as coisas vão ficando assim? Fátima, houve um terremoto no Japão há 1 ano e pouco, 2. Houve o diabo ali, né? O tsunami, a indústria, aquela central lá nuclear e tal. Pouco tempo depois estava tudo de pé novamente, as estradas refeitas e tal. Aqui no Brasil, o que acontece quando há essas tragédias, essas desgraças, e mesmo quando não há, quando o problema é outro, o dinheiro desaparece. O dinheiro desaparece. E aí esses camaradas, esses indivíduos, não sei que nome dá a eles, colocam a cabeça no travesseiro e dormem. Mesmo assim. Não há suicídios em Brasília, exatamente, né? Exatamente, Miguel. Parabéns, muito, é isso, né? Genial. Não há suicídios não em Brasília, devia haver muitos, né? É porque não há conflito ético, você não tem tudo. Não tem, dormem. Como é que dorme? Agora, sabe que no ano passado foi publicado um trabalho feito no Reino Unido. Pegaram algumas pessoas, colocavam algumas quantidades de moeda dentro de um pote e ela tinha que falar para outra pessoa quanto tinha de moeda dentro daquele pote, né? E era tipo um jogo. Se ela, de alguma forma, falasse uma informação que não é verdadeira e tivesse benefício, ela teria uma pontuação. Se ela e a outra pessoa fosse beneficiada, outra, e se só outra pessoa fosse beneficiada, outra ainda. E depois de exaustivos testes, o que se verificou é que as pessoas tendiam a sempre entre aspas, mentir para ter um benefício próprio. Colocaram uma parte dessas pessoas numa ressonância magnética e viram que no começo, quando o trabalho teve início, a pessoa ficava desconcertada com aquela situação e uma estrutura cerebral chamada amígdala, que é a parte emocional do cérebro, ela disparava, ela acendia. Conforme o processo ia acontecendo e ela tendo benefício, aquela estrutura ela ia ficando cada vez mais tranquila com a situação. Ou seja, a gente estava se acostumando. Ou seja, a desonestidade praticada faz com que a pessoa ela deixe de disparar isso no cérebro e vá se acostumando. Por isso que o processo da educação dentro de casa e depois dentro das escolas é tão importante, porque senão o indivíduo começa a achar normal, ele fica sem limite e o cérebro, infelizmente, acaba acostumando com essa situação. Então vale pegar a criança e devolve a borracha, vale pegar, porque aquilo vai fazer com que a cada momento seja como nova a ação, né? Nossa, eu me lembro uma vez eu peguei um carrinho, uma besteira. Coisa, né? Nossa Senhora, ainda tive que pedir perdão, me levaram de volta lá no armarinho, devolve, pede perdão, passei a maior vergonha na frente de todo mundo. Mas era o seu pai e sua mãe lá tentando educar em relação à limites honestidade. Muito claros do que é ser um cidadão ético e educação, valores, não é? Né? E a gente ficava com vergonha de fazer errado, né? Claro. Por falar em vergonha, é bom lembrar a origem, né? Já que falamos da origem de corrupção, né? Vergonha vem de uma raiz latina, vere, né? Que diz respeito ao respeito, ao temor, a temer, né? E a vergonha tem relação com isso, com a ideia de ter respeito, de ter temor, de temer alguma coisa, obviamente, ligada a esse tipo de coisa. E olha, você acha que o Caco Antibes hoje seria um sucesso? Ou ele hoje em dia está muito fichinha? O Caco Antibes continua por aí. O Caco Antibes estaria investigado pela Lava Jato, com certeza, enfiado em algum lugar.
Com certeza o Caco estaria metido em algum grande roubo. Inclusive, no roteiro do Sai de Baixo do filme, ele começa com o Caco saindo da prisão. Conseguiu um alvará de soltura. Não, mas ele tinha todas essas características, né? Da desonestidade, Claro, de gostar de ganhar dinheiro à toa. E essa coisa, aquele que quer levar vantagem em tudo, né? Essa coisa brasileira que você passa por cima dos outros para se dar bem. O Caco tinha isso. O Caco era essa alta burguesia alucinada que não para olhar para o outro. Parece que multiplicou isso na política, né? Não tem neurônio espelho, né? Não consegue se colocar no lugar do outro, não vê o quanto o outro está sofrendo, o quanto o outro está necessitando. O Caco é isso. Na sexta passada nós não tivemos programa e foi o dia, infelizmente, da morte da Márcia Cabrita. Então eu queria aproveitar a sua presença aqui para mandar um abraço, um beijo para toda a família, parentes, para os muitos amigos, para os muitos fãs. Dizer que todos nós sentimos muito e que todos fomos pegos de surpresa, assim como você falou no Fantástico, que você foi pego totalmente de surpresa. Eu sabia que é da luta da Márcia, mas foi eu falei até com a Marisa Hort, foi uma rasteira muito difícil. Porque a Márcia era de uma alegria, né? Era de uma energia e tinha uma visão muito, muito inteligente, uma visão muito crítica. Eu adorava acompanhar as mídias sociais dela. Ela sempre tinha uma coisa curiosa e engraçada para dizer. Enfim, e uma grande amiga e com quem eu fiz parte da minha história aqui na televisão. Então foi muito difícil essa perda da Márcia, e eu já tinha passado por outras. Foi muito difícil os últimos anos, né? Foi Vilker, foi Marília. Muitos amigos, né? Foi muitos amigos próximos de muitos anos de trabalho. Então, fiquei muito, muito baqueado. É só porque, como